Oi, um ótimo dia para você. Semana está começando. Hoje é segunda-feira, dia 19 de março e é o último dia do verão. Eu sou a Carolina Guaidas e peço licença para te fazer companhia ao vivo até às 6 horas da manhã com o SBT Notícias. Agora são 4 horas e 29 minutos e um homem foi preso quando tentava sequestrar a filha e a enteada na região metropolitana de São Paulo. Ele ainda atropelou o síndico do prédio que tentou evitar a fuga. E por pouco não acontece uma tragédia ainda maior nesse caso, né? A polícia prendeu 2 pessoas com 50 quilos de pasta base de cocaína em São Paulo. E agora a gente fala de mais um caso de impunidade. Um motorista de aplicativo passou por momentos de terror após sofrer um assalto durante uma corrida. Difícil, né? E um mistério em São Paulo. Um florista foi encontrado morto dentro de casa. Ele foi assassinado a facadas. A polícia acredita em um crime passional. Bom, a gente fala agora de mais um crime passional. Um metroviário assassinou a esposa a tiros na frente do filho pequeno. Logo depois, o homem tirou a própria vida. E também em Brasília, um morador de rua sem motivo aparente destruiu vários carros de uma loja. Ele chegou a atear fogo numa caminhonete, mas acabou preso. E o corpo de um empresário foi encontrado dentro de um carro de luxo na rodovia Washington Luiz, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Tudo indica que foi uma execução. Nas notícias internacionais, 2 pessoas ficaram feridas na explosão de um pacote suspeito em Austin, no estado americano do Texas. Esse é o 4º caso parecido em menos de um mês. E 10 pessoas morreram na queda de um avião nas Filipinas. Bom, a gente volta ao Brasil com uma denúncia aqui em São Paulo. Uma aluna da rede estadual de ensino mandou um vídeo para nossa produção em que ela e os colegas passam a maior parte do tempo sem aulas durante o período escolar. Com tanto tempo livre, as crianças brincam no celular e jogam até baralho. Celito Esteves. Assim não dá para ficar, né? A Secretaria Estadual de Educação informou que conta com professores eventuais para substituir os efetivos quando esses faltam ao trabalho. Uma advogada passou mal e morreu durante uma corrida de rua em Cuiabá. Thaís Bertoncello, de 24 anos, participava de uma corrida noturna quando teve um mal súbito. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Um laudo médico vai determinar a causa da morte. E uma produtora de eventos do Pará está sendo acusada de racismo depois de postar na internet a decoração de uma festa. O aniversário de 15 anos, que foi produzido por ela, trazia pessoas negras representando escravos. Bom, agora a gente troca de assunto porque você vai conhecer o Bruno, conhecido como Vela. Eu vou explicar. É que ele não tem namorada, mas está sempre ali acompanhando um casal de amigos. Os apaixonados quiseram dar aquele empurrão e ajudar o amigo. E aí eles publicaram um apelo nas redes sociais. Mas e aí, será que funcionou? É o que você vai ver agora. E a Serra Gaúcha está lotada de turistas. Esse é o primeiro fim de semana de programação da Páscoa em Gramado. Quem visita a cidade sai com sacolas cheias de chocolate e lembranças inesquecíveis. Delícia, né? E a maior regata de volta ao mundo, a vela, está a caminho do Brasil. Os velejadores percorrem 12 mil quilômetros entre a Nova Zelândia e Santa Catarina. Marcela Lima. Agora são 5 horas em ponto. Um bom dia para você que começa a semana junto com a gente. Seja muito bem-vindo ao SBT Notícias. Nós vamos juntos até às 6 horas da manhã. Foi preso um dos homens mais procurados pela polícia de São Paulo. O Nego Capuava, como é conhecido, foi detido com mais 5 suspeitos. Todas as informações você acompanha agora com o Marcelo Bittencourt. E nós voltamos a falar sobre o caso que chocou o Brasil na semana passada. O assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Nesse domingo, milhares de pessoas se reuniram em São Paulo e no Rio de Janeiro para homenagear a vereadora. Na capital fluminense, a manifestação ocorreu no Complexo da Maré, na Zona Norte, e chegou até a interromper o trânsito na linha amarela e também na Avenida Brasil, 2 das maiores vias da cidade. E a vereadora também recebeu uma homenagem da cantora Katy Perry. E alvo das últimas denúncias da vereadora Marielle Franco, o batalhão da PM de Acari é conhecido como o Batalhão da Morte. A unidade militar mais violenta do Rio de Janeiro teve policiais responsabilizados pela morte de mais de 400 pessoas. Quanta história, né? E o governo vai liberar R$1 bilhão para o Ministério da Segurança Pública e para a intervenção federal no Rio de Janeiro. A decisão foi tomada durante um encontro entre o presidente Michel Temer e outros 6 ministros.
Bom, agora são 5h09 e é difícil a gente trocar de assunto porque a violência continua no Rio de Janeiro. Foi enterrado nesse domingo o corpo do menino Benjamin da Silva, de 1 ano e 7 meses. Ele foi morto durante um tiroteio entre policiais e traficantes no Complexo do Alemão na sexta-feira. E há exatos 4 anos foi deflagrada a primeira fase da Operação Lava Jato. A maior operação contra a corrupção no Brasil mudou, claro, a história do país e a de muitos políticos e empresários. Alguns acusados, outros condenados por participar de desvios milionários dos cofres públicos. Ano de eleição, portanto, é bom a gente ficar atento mesmo, né? Um terceiro ponto clandestino de lançamento de rejeitos foi encontrado na refinaria Hidro, no município de Barcarena, no Pará. O desvio foi feito no sistema de drenagem, encontrado em uma área de armazenamento de carvão. O maior e mais importante evento global sobre o tema água foi aberto nesse domingo em Brasília. Um dos assuntos do Fórum Mundial da Água, que conta com a participação de líderes de 150 países, é a crise hídrica. E os moradores da capital federal já sabem muito bem o que isso significa. E que é um bem tão precioso para todo mundo, né? 2 pessoas morreram em um grave acidente na região metropolitana de Teresina. 21 pessoas ficaram feridas num acidente com um ônibus na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, o veículo bateu num poste antes de tombar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 17 pessoas sofreram ferimentos leves. O estado de saúde de outras 4 vítimas não foi divulgado. Moradores próximos à área do acidente dizem que o local é conhecido como a Curva da Morte. E a Turquia afirmou nesse domingo que tomou o controle da cidade curda de Afrin, que fica na Síria. Os advogados do presidente dos Estados Unidos cobram 20 milhões de dólares por quebra de contrato de uma atriz pornô que afirma ter tido um caso com Donald Trump. Quem conta essa história é a Cleide Clock. Bom, de volta ao Brasil, por aqui foi registrado um aumento de 10% no prejuízo com a venda de produtos falsificados. São bilhões de reais que deixam de ser arrecadados e um número incontável de vagas de emprego que são perdidas. A gente tem que saber sempre a procedência das compras que a gente faz, né? Foram revogadas as novas regras para a renovação da carteira de motorista. O governo recuou e decidiu cancelar a obrigatoriedade de curso e prova, o que poderia encarecer o processo. João Dória será o candidato do PSDB nas eleições ao governo do estado de São Paulo. Ele venceu em primeiro turno as prévias do partido que ocorreram nesse domingo. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin foi reeleito para o 4º mandato e fica no poder até 2024. Ele teve uma vitória esmagadora. Foram mais de 70% dos votos. 5h33, a gente fala de futebol porque o fim de semana foi de rodada. O Santos empatou sem gols com o Botafogo em Ribeirão Preto na primeira partida das quartas de final do Campeonato Paulista. Já o Bragantino surpreendeu o Corinthians e largou na frente na luta por uma vaga nas semifinais. No Rio Grande do Sul, o Grêmio venceu o Internacional por 3-0 e agora está muito perto de se classificar para as semifinais do Campeonato Gaúcho. Veja os gols. Pela Copa do Nordeste, o ABC de Natal está a apenas 1 ponto de conseguir a classificação para a próxima fase da competição. O time está em boa fase e é o primeiro no Grupo B. E o português Cristiano Ronaldo conquistou mais uma marca impressionante na carreira. Ele marcou 4 gols na goleada do Real Madrid sobre o Girona pelo Campeonato Espanhol. Essa é a 50ª vez que o atacante marca pelo menos 3 gols numa mesma partida. E o técnico Tite já está em Moscou e agora espera a chegada do elenco completo nesta segunda-feira para começar a preparação para o amistoso que é contra a Rússia. Agora faltam 15 minutos para 6 horas da manhã e de volta às notícias internacionais subiu para 5 o número de pessoas mortas depois que um incêndio atingiu um hotel-cassino em Manila, a capital das Filipinas. As vítimas eram funcionários do hotel. 300 hóspedes tiveram que abandonar o prédio às pressas, alguns com a ajuda de um helicóptero. 6 pessoas ficaram feridas e estão internadas. A polícia afirmou que ainda não está claro se o fogo começou no cassino ou nos primeiros andares do hotel, que estavam em reforma. E teve uma tragédia nos Estados Unidos. Um acrobata da trupe canadense Cirque du Soleil morreu depois de cair de uma altura de cerca de 5 metros. O acidente aconteceu durante o show Volta, em Tampa, na Flórida. 5h45. Vamos dar uma olhada como é que começa essa segunda-feira, essa nova semana em São Paulo?
Você vê aí imagens da Avenida Marginal Tietê, bem ali na altura da Ponte das Bandeiras. Nesse momento, o trânsito já começa a ficar um pouco mais carregado nas duas pistas, tanto no sentido da Castelo Branco, quanto no sentido da Dutra Ayrton Senna. O rodízio em São Paulo hoje vale para os carros com placas de final 1 e 2. O sistema de transportes por metrô e trens opera normalmente agora pela manhã. E hoje o metrô amplia o horário de funcionamento da estação Eucaliptos, da linha 5 Lilás, que passa a funcionar das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. Você vê ainda o dia bem escuro, né? Ainda não são 6 horas da manhã. A segunda-feira vai ter sol entre nuvens e hoje é o último dia do verão, hein? Ao longo do dia, o calor fica ainda mais forte e podem ocorrer pancadas de chuva no fim do dia. Mínima de 21 graus e máxima que chega até os 33 graus. Uma aluna da Rede Estadual de Ensino de São Paulo denuncia que ela e os colegas passam a maior parte do tempo sem aulas durante o período escolar. Com mais tempo livre, as crianças aí brincam no celular e jogam até baralho. A reportagem é do Celito Esteves. A Secretaria Estadual de Educação enviou uma nota para a nossa produção, afirmando que conta com professores eventuais para substituir os efetivos quando esses faltam ao trabalho. Uma onda de arrastões está assustando os alunos de uma das universidades mais caras de São Paulo. Os estudantes são abordados por criminosos e roubados sempre da mesma forma, numa esquina escura do bairro Vila Mariana. Os crimes foram flagrados por câmeras de segurança, mas a polícia até agora não conseguiu prender ninguém. A gente vive à mercê com tanta falta de segurança. A Polícia Civil aguarda uma decisão da Justiça sobre o pedido de prisão temporária do motorista que atropelou e matou uma mulher em Canoas, no Rio Grande do Sul. Ele disputava um racha, não prestou socorro e, segundo o delegado, ainda mentiu no depoimento. E a imagem é absurda, né? Um carro é sempre uma arma na mão das pessoas. E um homem foi preso depois de sequestrar a filha de 12 anos e a enteada na região metropolitana de São Paulo. Na tentativa de fuga, ele ainda atropelou o síndico do prédio onde ele morava. Juan Pablo Gregório Zagueto, de 39 anos, acelerou o carro em direção ao engenheiro Roberto Carlos dos Santos, síndico do edifício. Depois do atropelamento, o homem conseguiu fugir com as duas crianças, o filho de 3 meses e a enteada de 12 anos. A polícia saiu atrás do acusado. Durante a abordagem dos PMs, Juan Pablo chegou a usar o bebê como um escudo humano, mas acabou se entregando. Ele vai responder por sequestro, cárcere privado, tentativa de homicídio e violência doméstica. Apesar do susto, as crianças não tiveram ferimentos. O síndico que foi atropelado também passa bem. E 2 bandidos ficaram feridos após uma perseguição policial que terminou em um acidente durante essa madrugada na região do Morumbi, na zona sul da capital. O repórter Marcelo Bittencourt acompanhou o caso e traz mais informações. Bom, o relógio já vai marcar 6 da manhã, é a hora em que eu te desejo uma ótima semana e agradeço pela sua companhia aqui no SBT Notícias. Vem aí o primeiro impacto, mas você já sabe, né? A gente tem um novo encontro marcado por aqui amanhã, bem cedinho. Até mais!